irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos vendo vulcões entrando em erupções, como por exemplo o vulcão nas Ilhas Canárias, que está a todo vapor expelindo lavas. Quero ler para os irmãos uma reportagem que diz assim: vulcão nas Ilhas Canárias, Espanha declara La Palma como zona de desastre. Mais de 600 casas e comércios, além de cerca de 20 quilômetros de ruas e estradas foram atingidos pela lava que escorre há 10 dias em direção ao mar. Estou tendo de acompanhar mais essas notícias pela mídia internacional, irmãos, como a RTV Notícias, que já fizeram muitas reportagens mostrando a triste e atual situação do povo que mora ali, das pessoas que perderam as suas casas, os seus comércios. Irmãos, muitos veem esse vulcão em erupção apenas como um desastre natural ou fenômeno natural da natureza, como se fosse algo normal de acontecer. Mas, irmãos, não podemos ver estes sinais manifestos na Terra e achar que isso não quer nos dizer nada. Essas catástrofes que estão vindo com mais intensidade é a terra gemendo, o Eterno chamando a nossa atenção, meus irmãos. E está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos do Eterno. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Irmãos, quero ler para vocês o que encontrei em um site onde o autor escreveu de forma bem sincera o quanto a terra geme. Como humanos, estamos ligados à natureza, aos animais. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer irá afetá-los diretamente. É como se fôssemos responsáveis por eles para cuidá-los. Os nossos pecados trazem maldições sobre toda a criação deste mundo. A terra, os animais sofrem devido às nossas maldades. As nossas maldades provocam a ira do nosso Criador e Salvador. Precisamos nos arrepender, irmãos. Jesus, nosso Rei, se manifestou a nós quando veio pessoalmente aqui em forma humana para destruir as obras do diabo. Não se deixe influenciar pela energia sugadora do mal. Arrependa-se e creia na verdade, que é a palavra do soberano e eterno Deus. Quero ler para os irmãos que o autor desse site escreveu. Diz assim: no Éden, todos os frutos nasciam espontaneamente, sem qualquer esforço do homem. Adão não precisava plantar para colher. Não existiam as pragas, espinhos e abrolhos ou urtigas. Depois do pecado de Adão, tudo mudou, e disse o Senhor a ele: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Vou repetir, irmãos: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Gênesis 3, versículo 17. A terra foi amaldiçoada pelo Criador por causa do pecado de Adão. Desde que foi amaldiçoada pelo Eterno para servir de castigo a Adão, a terra e toda a criação clama por sua libertação. Não somos só nós, servos de Jesus, que esperamos com ansiedade o nosso resgate.
A terra também espera por libertação. A terra geme com dores de parto, castigada, assolada pela destruição da natureza e seus biomas. Não pense que somente os seres humanos têm o direito de conversar com o eterno Deus. Está escrito: tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Salmo 150, versículo 6. Há vida nas plantas, nos pássaros, nos animais, nas águas, e tudo que respira louva ao Senhor da vida. Não é somente os seres humanos, irmãos, que têm o direito de conversar com o Criador. A criação, as plantas, os pássaros, os animais, tudo que respira pode falar com o Senhor da vida. Tudo recebeu alguma espécie de sangue, irmãos. Inclusive a terra tem o seu sangue. O sangue dos seres humanos, dos animais, são vermelhos, por exemplo. O sangue dos insetos, por sua vez, possuem um tipo de sangue que pode ser amarelado, azulado ou esverdeado. Até mesmo as uvas têm sua espécie de líquido que é chamado de sangue das uvas, e a palavra do Eterno diz a respeito disso. Deuteronômio, capítulo 32. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado dentre as rochas e fez que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo em terreno pedregoso. Com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Baçã, e com as mais excelentes sementes de trigo, bebeste o sangue das uvas, o mosto do vinho. Entretanto, Israel, meu amado, fortalecendo-te, desferiste coices, ficaste robusto e corpulento, te tornaste gordo, muito pesado e farto de comida. Desprezaste ao eterno Deus, que o fez, e rejeitaste a rocha, que é o teu Salvador. Vocês viram, irmãos? Bebeste o sangue das uvas, o mosto do vinho. Versículo 14. O que poderia ser então o sangue da terra? Como é o sangue da terra? Irmãos, vamos aprender nas Sagradas Escrituras, e está escrito: da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. Jó 28, versículo 5. Na versão da Bíblia hebraica diz assim: da terra colhem o seu pão, e sob ela há fogo escaldante. E também, irmãos, lá em Joel, capítulo 2, versículo 30, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Sangue e fogo interligados nesse versículo de Joel, capítulo 2, versículo 30. Esse fogo escaldante é como se fosse o sangue da terra, irmãos. Quando vejo aquelas lavas saindo do vulcão, é a terra gemendo, sangrando por conta de toda a maldade cometida sobre ela. Este mundo não foi criado para o mal, mas para a justiça, a verdade, para o amor brilhar sua luz gloriosa sobre toda a criação do nosso Criador, que é luz. Fomos criados à imagem do Eterno, mas não estamos agindo conforme a sua imagem. Os nossos pecados provocam a ira de Deus sobre este mundo em que vivemos. Até quando vamos continuar a ser rebeldes? Você que está longe, volte hoje, pois o nosso Pai é Deus misericordioso, assim como o Pai aceitou de volta o filho pródigo que estava arrependido. Se nós nos arrependermos com sinceridade da nossa alma, Ele, que é o nosso Pai, por meio do Messias, o nosso Senhor, nos aceitará novamente. Irmãos, muitos não querem ouvir,
mas é tempo de inclinar os seus ouvidos, pois a verdade está sendo pregada. E o nosso Salvador e Pai, Yehoshua Mashiach, Jesus Cristo, nos disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus 13, versículo 9. Irmãos, que toda a terra ouça. O que aconteceu no passado está acontecendo novamente. O povo do Eterno está confiante demais em outras coisas, como ciência e tecnologia. Cristãos que preferem crer na NASA do que na Bíblia. Dizem ser servos do Senhor, mas elogiam ateus e têm comunhão com servos das trevas. Homens e mulheres que dizem servir ao Senhor, seguindo o exemplo dos que não querem saber de Deus, se ajuntando com os que zombam de tudo o que é sagrado. Ouçam o que a palavra do Rei, do Criador, o nosso Senhor, nos diz, Isaías capítulo 30. Dizem aos meus profetas: calem-se, não queremos mais ouvir suas mensagens. Ou então, não nos digam a verdade, falem um pouco de coisas boas, profetizem coisas agradáveis e ilusões. Parem de falar dos caminhos de Deus, já escutamos o suficiente sobre o seu Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel. Já que vocês desprezam o que eu lhes digo, já que preferem confiar na violência, na mentira e se apoiar no pecado, esse pecado que cometeram vai ser para vocês como uma brecha no muro alto que vai se inclinando e cai de repente. Deus vai castigar vocês, ele os quebrará como um vaso de barro, de tal forma que os cacos não servirão para coisa alguma, de tão pequenos. Porque o Senhor Deus, o Santo de Israel, diz o seguinte: vocês só serão salvos se, arrependidos, voltarem para mim e dependerem totalmente do meu poder. A sua força está na confiança em mim, mas vocês não querem saber disso. Vou repetir, irmãos, Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque o Senhor Deus, o Santo de Israel, diz o seguinte: vocês só serão salvos se arrependidos, voltarem para mim e dependerem totalmente do meu poder. A sua força está na confiança em mim, mas vocês não querem saber disso. Irmãos, sem arrependimento sincero, não seremos aceitos pelo Senhor Jesus, o nosso Deus e Salvador. E Ele mesmo disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, versículo 32. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Apocalipse 3, versículo 19. Que sejamos não uma geração de ímpios rebeldes. Que não sejamos uma geração de ímpios rebeldes. Somos chamados a se arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus, Yehoshua, é quem pode nos perdoar e salvar. A mídia tenta mostrar como se nada de grave estivesse acontecendo, mas, irmãos, a terra está sofrendo como uma mulher com dores de parto. Os sinais estão aí bem nítidos aos nossos olhos. Somos uma geração que precisa urgentemente se arrepender dos nossos pecados, se humilhar na presença do Senhor, buscar a sua face. Estamos vivendo o princípio das dores. Jesus Cristo, Yehoshua Mashiach, está voltando. Vem, Senhor Jesus, nosso Deus e Salvador. Amém, irmãos.